Eu resolvi começar com variáveis aqui no nosso conceito de JavaScript, porque não tem como nós fugirmos do uso de variáveis, seja no JavaScript, seja em qualquer outra linguagem de programação. Eu vou entrar com o conceito de JavaScript porque isso é imprescindível. Eu vou criar um documento HTML qualquer aqui para que eu possa trabalhar com o script diretamente no arquivo. Mais para frente eu vou estar ensinando como criar arquivos externos, como não é o caso no momento, eu vou manter no próprio documento e vou dar sequência aqui. Peço que ignorem o barulho de fundo, que está tendo algum evento na rua onde eu moro. Eu vou dar sequência aqui. Se tiver ruim, eu tento fazer uma edição modificando o áudio. Ok, variáveis. Eu vou fechar tudo aqui para que não, para que foquemos no conceito. Deixa eu entrar no modo Zen aqui, fica mais prático a visão. Eu vou criar uma variável. Para que você crie uma variável no JavaScript, basta você colocar o nome da variável. Vou colocar aqui, por exemplo, idade, separado pelo símbolo de igual. Esse símbolo de igual é chamado de atribuição ou atribuidor. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 45. Eu acabei de criar a variável idade. O conceito de variável dá a ideia de que o valor que ele armazena pode ser alterado, por isso o nome variável. Você pode definir uma variável de duas formas recomendadas ou de três formas como alternativas. Se você simplesmente colocar o nome da variável, colocar o símbolo de igual e colocar o valor, você acabou de criar uma variável. Porém, por convenção, é recomendado que você crie dessa forma. Var, idade, separado pelo valor. Okay? Atribuição e valor. Porém, há uma outra forma de fazer a criação, a definição de uma variável, que é uma forma mais recente, que é utilizando o let. Aqui eu tenho dois conceitos que são convencionais. E eu tenho essa forma, que é uma alternativa. Por seguir a documentação, se nós fôssemos seguir a documentação, a recomendação geral, nós não poderíamos utilizar a variável dessa forma. É recomendável ou que você utilize com var e o nome da variável, ou com let o nome da variável. Para que nós mantenhamos a didática, eu vou criar, durante esses exercícios iniciais, variáveis ou sem o var, ou com somente o nome da variável e o valor, ou no máximo com o var. Eu não vou entrar no conceito do let, o let é altamente recomendável hoje, porém, ele é exigido um pouco mais de conhecimento de JavaScript para que realmente faça sentido o uso dele. Eu não vou entrar no conceito do let nesse momento e eu vou trabalhar unicamente com a definição de variável, ou utilizando o var, ou até mesmo sem o var, que é uma forma tradicional também. O conceito de variável tem essa sintaxe clara. Você pode definir a variável passando o nome dela e o valor. Porém, se você vier aqui novamente, quiser mudar o valor da variável, você pode fazer normalmente. Nesse momento, nesse ponto, a variável idade passou a valer 65, passou a ter o valor de 65 e deixou de ter o valor 45. Se você for mais embaixo e colocar idade e colocar outro valor, você acabou de substituir o valor anterior. Claro que você não vai ficar definindo variável dessa forma, não que não possa, mas que não faz muito sentido. O conceito de variável está mais atrelado a valores temporários, onde você pode pegar um valor, armazenar em um determinado ponto para utilizar posteriormente. Digamos que você tem aqui uma variável chamada data de nascimento e vou colocar aqui só um minuto, nascimento, e vou colocar 1986. E aí você tem assim, var ano atual. E aí no caso aqui eu vou dar um exemplo, 2022. Para que você armazene esse valor, digamos que você recebeu dois parâmetros, o data de nascimento e o ano atual. Para que você pegue a idade da pessoa, você coloca o ano atual menos a data de nascimento.
Isso aqui é cálculo matemático básico. Você pega o ano atual e subtrai do data de nascimento. Isso aqui é um operador, é uma operação aritmética. Nós vamos entrar em operações aritméticas logo mais. Porém, você pode ou definir um valor igual que nós acabamos de definir diretamente na variável, ou você pode definir o valor trabalhando com o resultado de uma operação. Ela pode ser uma operação de comparação, uma operação de subtração, adição, divisão e etc. Qualquer tipo de operação, qualquer coisa que retorne um valor, ele vai manter isso para você. Nesse caso aqui, a minha variável idade vai ser exatamente a idade, no caso aqui, teoricamente, de uma pessoa que nasceu no ano de 1986. Eu vou vir aqui e vou trabalhar com o console.log para que eu possa apresentar na tela. Não se prendam nesse conceito do console.log agora, porém, nós vamos trabalhar com ele aqui apenas para apresentar no console. Para que não fique dúvida, para que alguém fique, o que é o console.log, simplesmente eu vou apresentar um texto no console do navegador. Isso é só para facilitar a minha vida. Ctrl K, Z, acho que eu saí do modo Zen. Eu vou copiar o path do meu arquivo, para que eu possa ir no meu navegador e simplesmente colar o meu endereço e acessar. Dessa forma, se você olhar aqui, como o meu documento não tem nenhum conteúdo, o meu body não tem nada, tirando o meu JavaScript, ele não vai apresentar nada para mim, porque realmente eu não tenho conteúdo na minha página. Porém, se eu vier com o botão direito e mandar inspecionar, eu posso ir na aba console e vai aparecer aqui, ó, 36. Isso aqui é o resultado dessa soma aqui, ó, não dessa soma, desse cálculo, onde eu pego a data de nascimento, eu pego o ano atual e faço subtração do ano atual pela data de nascimento, pela data de nascimento ou o ano de nascimento, e eu tenho a idade da pessoa. Ok? Então, essa idade está desse jeito. Porém, eu poderia imprimir aqui data de nascimento. Eu vou vir aqui, vou colocar para apresentar a data de nascimento e vou mandar apresentar o ano atual. Eu vou simplesmente copiar e colar, copiei e colei. Vamos no navegador? Se eu for no navegador e atualizar minha página, vai aparecer 1986, 2022 e 36. Ok? Esse console do navegador não tem dificuldade. Se você pressionar a tecla F12, ele vai abrir para você. Ou se você pressionar com o botão direito do mouse e inspecionar, seja em qualquer navegador que você estiver utilizando. No meu caso, estou trabalhando com o Firefox. Eu vou mostrar aqui no próprio console um outro exemplo. Eu vou criar uma variável chamada nome e vou colocar, entre aspas, aqui o meu nome, Thiago. Eu vou criar outra variável e vou chamar de sobrenome. Sobrenome. E vou colocar França. Ok? Digamos que eu tenho uma variável chamada nome e uma variável chamada sobrenome. Eu quero criar uma variável agora chamada o nome completo. Nome completo. Completo. O que é meu nome completo? É o nome com o sobrenome. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou desativar essa opção de execução na hora para que vocês não vejam aqui o spoiler do resultado final. Eu vou desmarcar aqui, porque se eu digitar qualquer coisa, ele aparece aqui embaixo. No caso, eu vou colocar entre aspas aqui, ele vai aparecer talvez ali embaixo. Como eu não quero que apareça, eu vou desmarcar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nome, espaço, sobrenome. Porém, se eu der Enter aqui, vai dar erro, porque não funciona eu só colocar nome, espaço, sobrenome aqui. Se eu der Enter, perceba que vai acontecer um pequeno erro. Ele não espera que eu execute o código dessa forma. Eu vou limpar aqui o console e vou executar novamente. Nome, Thiago, sobrenome, para que vocês vejam o que eu estou fazendo. Agora, quando eu colocar nome completo, eu não posso colocar nome, espaço, sobrenome. Como é que eu faço isso? Eu preciso colocar um espaço aqui no meio, mas eu não posso colocar as duas palavras juntas. Eu posso vir aqui e simplesmente colocar um mais, o símbolo de mais. Eu posso colocar junto, dar um espaço, tanto faz. Simplesmente esse mais vai unir nome e sobrenome. Porém, não da forma como eu quero. Eu já mostro para vocês. Perceba que ficou Thiago França, só que sem espaço. Perceba que mesmo tendo dado um espaço aqui, esse espaço é ignorado. Simplesmente ele uniu o valor que tinha na variável nome com o valor da variável sobrenome. Ah, mas eu gostaria que tivesse um espaço. Como é que eu faço? Se você já analisou, o mais simplesmente junta valores. Ok? Eu vou colocar outro mais aqui, vou colocar uma aspas aqui e vou dar um espaço. Isso aqui vai fazer o quê? Vai pegar o valor da variável nome, vai juntar com esse espaço e vai dar o meu nome com espaço. Depois vai pegar esse resultado e vai juntar
com sobrenome. Quando ele fizer isso, ele vai ter nome colado com espaço, colado com sobrenome. Vamos ver? Acabei de fazer. O nome disso é concatenação. O símbolo de mais no JavaScript concatena. Porém, se esses valores fossem numéricos, ele não concatenaria, ele faria soma. No momento aqui, eu estou trabalhando com dois valores que são strings. Nós aprenderemos daqui a pouco o que é tipos de dados, porém aqui nós temos duas strings. Tudo que você pensar que é texto é uma string no JavaScript, ok? Eu simplesmente juntei uma string com outra string com outra string. Perceba que aqui eu não precisei nem colocar variável. Eu poderia colocar também, mas não tem problema. Eu posso colocar simplesmente o valor aqui e vai funcionar normalmente. Nome completo. Agora, se eu chamar minha variável nome completo, eu tenho agora Thiago França. Perceba que a minha variável foi o resultado de uma operação. Essa operação foi uma operação de concatenação. Eu uni duas strings, uni dois textos. Eu vou agora fazer uma outra modificação. Eu vou limpar meu console. Perceba que eu estou brincando no console e no VS Code. Eu quero que vocês se acostumem, porque JavaScript é uma linguagem de navegador, é uma linguagem para você utilizar no navegador. Se alguém aí tem um pouco mais de conhecimento, pode falar que JavaScript também funciona no back-end. Porém, quando você pensa no JavaScript para back-end, você já não pensa em JavaScript. Você pensa no Node, que já é uma linguagem para back-end. É JavaScript, mas é um JavaScript diferente. Voltando aqui, eu estou escrevendo aqui, mas eu poderia vir aqui e escrever da mesma forma aqui, teria o resultado exatamente igual. Eu vou aqui colocar o valor saldo, por exemplo. Digamos que eu tenho uma conta e eu tenho 5.000 de saldo. E agora eu vou criar uma variável chamada dívida. E nessa dívida eu vou colocar R$800. Agora digamos que eu pegue o meu saldo e eu quero que atualize o valor do meu saldo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu próprio saldo, vou diminuir, vou subtrair o valor da dívida. Perceba que eu estou usando a mesma variável, saldo, até eu dei dois cliques e ele selecionou. Saldo é igual a saldo. O que está acontecendo? Aqui eu estou fazendo uma atribuição, só que eu vou fazer uma atribuição do resultado dessa operação. Aqui é uma operação de subtração, estou subtraindo valores. Peguei o meu saldo e agora eu peguei o saldo menos, aliás, estou definindo novamente, estou redefinindo a minha variável, saldo vai ser o resultado da operação, que vai ser saldo menos a dívida. Vamos ver como fica? Acabei de subtrair o valor. Minha variável saldo, se eu chamar aqui novamente, ela tem um resultado de 4.200. Se eu vier aqui e colocar a variável dívida novamente, eu vou colocar, eu tenho uma outra dívida de R$500. Se eu vier aqui fazer a mesma operação, saldo é igual a saldo menos dívida, eu vou dizer que agora eu tenho uma dívida, eu tenho um saldo, aliás, de 3.700. Por que eu fiz esses exemplos aqui até agora? Eu vou fazer uma operação diferente, levemente diferente. Eu vou vir aqui e vou fazer novamente o meu saldo, vou manter o valor de 5.000, eu vou vir aqui e vou colocar dívida, só que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de colocar o número aqui, por exemplo, 800 dessa forma, eu vou colocar o 800 entre aspas. Quando eu coloco qualquer valor entre aspas, seja ela dessa forma ou dessa forma, não tem problema. Mais para frente eu vou explicar a diferença entre as duas aspas, mas os dois são string, então de qualquer forma, no exemplo que eu vou fazer, não importa se você vai usar aspas duplas ou aspas simples. Quando eu coloco qualquer coisa entre aspas, eu vou voltar para simples aqui, mas é porque eu gosto mais. Quando eu coloco qualquer coisa entre aspas, eu acabo de fazer aquele tipo de dado ser uma string. Apesar de eu ter um número 800, ele já não é mais numérico, ele é uma string, ele é um texto. É como se eu digitasse lá numa mensagem número lá 800. Ele não é um número, ele é numérico, mas ele não é um número. Então, ele não, no JavaScript ele não vai deixar fazer operações como mais e menos nesses casos. Porém, no menos, nós vamos fazer agora um teste. Saldo é igual a saldo menos dívida. Vamos ver o que vai acontecer? Ele debitou normalmente. Saldo, mas dívida é uma string, você falou que não ia funcionar. Vai dar um erro quando nós formos trabalhar com mais. Perceba que agora nós temos o saldo e nós trabalhamos com dívida. Eu vou vir aqui agora e vou fazer uma pequena diferença. Eu vou mudar aqui para mais e vejo o que aconteceu. Saldo mais dívida. Peraí, não era para mudar o valor? Não era para voltar para 5.000? Porque vocês voltou o valor? Na realidade, se você lembrar agorinha, eu utilizei o mais para unir textos. Quando você usa o mais em uma string, não importa se tem algum que seja numérico, mas se tem uma que seja string, ele vai concatenar. O nome disso
é união, concatenação, qualquer coisa que você pensa que junta. Pensa em cola. O mais aqui, quando tem uma string no meio, quando tem envolvida uma string, ele trabalha como se fosse uma união. Então o que ele entendeu? Eu estou pegando 4.200 unindo com 800. Perceba que eu tenho 4.200 e 800 aqui. Beleza, mas por que o menos funcionou? Porque o menos, o próprio JavaScript ignora essa regra, porque o menos não tem diferenciação, porque ele não tem uma regra padrão. O menos simplesmente é menos mesmo. O mais, ele tem a regra. Se for número, ele vai somar. Se for string, qualquer um dos dois for string, ele vai unir. Ok? Unir é diferente de somar. Tipo você falar que 2 e 2 é 4. Não, 2 e 2 é 22. 2 mais 2 é 4. 2 e 2 é 22. Ok? Então, digamos aqui, eu tenho dívida e o meu dívida é uma string. Peraí, eu quero saber melhor disso. Como é que eu vou saber? Eu vou ensinar um truquezinho bem legal para vocês. Se você olhar aqui e digitar type of, dessa forma, T-Y-P-E-O-F, e você colocar a variável, no caso aqui, dívida, ele vai dizer que dívida é uma string, ok? Coloca a variável que você tem, ou o valor, se você colocar type of e colocar, por exemplo, entre aspas, 800, ele vai dizer que é uma string. Você não precisa nem usar a variável, pode até utilizar direto. Porém, se você colocar 800 sem as aspas, ele vai dizer que é um number. O mais só vai somar se isso aqui for um number, ok? Ok, beleza. Até agora eu entendi. Eu entendi que se for menos ele diminui normalmente, mas se for um mais e um dos dois for string, ele vai juntar. Como é que eu faço para eu pegar um valor que por acaso veio como string, mas ele deveria ser um número? Aí que vem um outro negócio bem legal. Digamos que você tem uma variável, no caso aqui, dívida. Percebe que dívida tem aspas aqui, então ela é uma string. Você quer pegar a própria dívida e você quer pegar o valor que está nela e converter para número. Você precisa transformar essa string, esse texto, em número. Para isso, o JavaScript tem duas funções bem legais. Claro que você vai utilizar para casos específicos, mas existem as duas. Parse int e a parse float. Analisa que eu estou aqui no meu console. Quando eu digito parse, olha aqui, ele vai me dar a sugestão do int e do float. Eu vou mostrar um pouco mais sobre o float e sobre o int posteriormente, porém o int ele transforma em números inteiros. Pensa em números sem aquela quebra. Lembra quando você estudava na escola, tinha os números quebrados? A gente não chamava de números quebrados, né? Nós chamávamos de dízimas ou algo assim. Então nós tínhamos o inteiro, nós temos 10, 11, 50, 1000, são números inteiros. 1000.50 já não é inteiro, ele é quebrado. 10.50, 50.10.1 é float. Na programação nós temos o float e o int. Algumas linguagens chamam de double e etc. o float, mas nós temos o int. Int são números que não são quebrados, são números inteiros. Se você analisar, dinheiro, ele vai ser sempre float. Mesmo que você tenha 10 reais, você tem 10.00. Você tem 100.00. Você tem 1000.00. Quando você tem 1000.50, 10.50, você tem 10 reais e 50 centavos, 5 reais e 50 centavos, você tem 5.50, você tem um float. É mais fácil você trabalhar com float, mesmo que o número seja um inteiro, e você fazer qualquer trabalho. No caso aqui, eu não vou utilizar o int, eu vou trabalhar com float porque eu estou trabalhando com valores monetários. Então, eu vou abrir e fechar parênteses porque ele é uma função, parse float. E vou colocar simplesmente aqui dívida. O que vai acontecer agora? Perceba que o dívida já não tem mais as aspas, ok? Ele passou a ser um numérico. Eu usei o parse float. Isso aqui, simplesmente parse, é uma convenção na maioria das linguagens chamada assim. Você parseou um dado, você pegou um dado e converteu, conversor de dados, converteu dados. Esse é o conceito. Então, eu fiz simplesmente uma conversão de dados. Peguei uma variável qualquer e transformei em um float. No caso, isso vai funcionar para numéricos, ok? Mesmo que sejam strings, mas ele pode ser um numérico. Nesse caso aqui ele era um numérico, mas ele não era inteiro. Ele era uma string. E agora, se eu usar o type of, type of, e eu colocar a minha variável dívida, o que ele vai me retornar? Vamos ver? 3, 2, 1, number. Então quer dizer que agora, se eu vier aqui colocar saldo é igual saldo, no caso aqui meu saldo, mais dívida,
ele agora vai fazer o quê? Ele vai somar e não concatenar. O mesmo mais, da mesma forma. Ele, opa, deu erro aqui porque simplesmente ele somou a string que tinha antes. Então, ele entendeu que saldo agora foi um erro meu. Saldo, quando eu atualizei aquela hora saldo, eu peguei o saldo e concatenei. Quando ele concatenou, ele retornou uma string. Mesmo assim, se você analisar aqui, ele acabou unindo. Ficou 4.200, concatenou com 800 e concatenou com 800. Acabou entrando no mesmo problema. Eu vou pegar o saldo e vou fazer simplesmente o seguinte. Saldo vai ser parseInt. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar ele para 5.000. Vou dizer que ele é 5.000. Pronto. Agora eu vou fazer novamente a minha operação, que vai ser saldo igual saldo mais dívida. Dívida ainda continua sendo numérico. Ele não mudou. O que tinha mudado, quem sofreu esse problema foi o saldo. Eu vou dar Enter aqui. 5.800. Agora, parando um pouquinho aqui, quem já estuda comigo há algum tempo, sabe que eu recomendo sempre que assista o vídeo, assista o tópico, antes de sair digitando, antes de pegar o editor de código, ou pegar o navegador, abrir em qualquer lugar e sair digitando. Por quê? Se você analisar, eu mesmo caí num problema aqui, onde eu estava digitando algo e acabou não saindo o que eu esperava. Se você fazer a mesma coisa que eu, pode ser que aconteça algum problema no seu editor, no seu navegador, e você se frustra, porque, cara, por que para mim não está funcionando? Mas se você tivesse continuado o vídeo, você teria visto que eu tinha realmente feito algo ali errado. Então, eu recomendo sempre, não faça de primeira. Se você está assistindo um vídeo, um tutorial de qualquer pessoa na internet, um vídeo, um curso, assista primeiro e depois você vem fazendo. É por isso que eu não sou fã desses bootcamps. A maioria desses bootcamps, principalmente bootcamps rápidos, assim, na verdade a maioria deles são coisas de pouco tempo, as pessoas não têm tanta autonomia ou tanta disposição, não tem tanto tempo à sua disposição para ficar executando códigos. Então acaba que ela tem que assistir e já fazer na hora. E isso não traz aprendizado, simplesmente traz frustração. Pessoas se matando para praticar algo e não conseguem entender porque simplesmente não teve tempo de praticar algo que foi ensinado em aula. Você às vezes vai ter que executar 5, 6 vezes a mesma coisa para você conseguir abstrair aquilo, guardar aquilo na mente. Então, eu recomendo sempre, assista a aula depois, venha devagar, repetindo tudo que foi feito na aula e venha fazendo. Ok? Então agora eu tenho saldo mais dívida. Ok, digamos que por acaso eu fizesse diferente. Eu tenho saldo, e o meu saldo, vou colocar agora, 8.000, só que agora é uma string. Perceba que eu estou fazendo errado, tá? Ok? Eu estou colocando aqui dívida. Minha dívida vai ser, sei lá, R$700. E aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, salário. Vou dizer, o salário que caiu na conta é R$4.000. Beleza? Posso deixar tudo inteiro, ou tudo, no caso aqui, pode deixar esse cara inteiro e todo o restante string, não faz diferença. No caso, o que eu quero mostrar é o seguinte. Se eu fizer qualquer operação aqui que não seja a de mais, teoricamente vai funcionar. Vamos ver aqui. Se eu pegar o salário, e eu fizer o resto da divisão, esse porcentagem aqui se chama resto da divisão, aprenderemos um pouco mais sobre ele mais para frente. Mas agora, se você fizer aqui, ele vai te dar o resto da divisão. Quer dizer que ele está pegando 4.000 e está fazendo a divisão correta e simplesmente retornando o resultado dela, 500, o restante, no caso aqui 500. Se eu fizer isso com divisão mesmo, agora eu vou pegar a divisão, salário dividido pela dívida, eu consegui fazer. Se eu fizer aqui operação de subtração, até agora eu fiz resto da divisão, fiz divisão, eu vou fazer agora subtração, peguei o salário, diminui pela dívida, vou ter o resultado que eu espero. Se eu vier aqui e eu tentar fazer a mesma coisa com mais, eu vou ter um problema, porque ele vai me retornar uma string. Todo mundo entendeu isso até agora. Qualquer operação que não seja o mais vai funcionar. Okay? Inclusive, se eu fizesse com vezes, se eu fizesse aqui o vezes na programação, costuma ser o asterisco. Então, salário vezes a dívida. Se eu colocar aqui, eu tenho a operação de vezes aqui funcionando normalmente. Porém, com mais, eu vou ter uma concatenação. Então, por convenção, quando a gente recebe algum valor na variável e ele vai ter operações matemáticas, independente se vai ser de mais ou de menos, nós costumamos utilizar o parseInt ou parsefloat, dependendo de cada caso. Quando é valor monetário, não faz sentido trabalhar com parseInt, então vai ser sempre o parsefloat.
Eu vou vir aqui, colocar o parse float, vou abrir e vou fechar, vou pegar o parse float, vou vir na dívida, vou abrir e vou fechar. Agora sim eu tenho um cálculo matemático, por causa que o mais ele vai fazer a soma adequadamente, ok? Então, aprendemos hoje a criar variáveis, armazenar resultados de operações em variáveis, nós aprendemos a trabalhar com dados, convertendo um string para inteiro, nós aprendemos a trabalhar para inteiro não, né? Para numérico, nós aprendemos também a fazer algumas operações matemáticas básicas, mais, menos, vezes, dividir, resto da divisão. Eu vou explicar depois o que é esse cara, mas esse cara é bem legal. Simplesmente você faz a divisão e depois que sobrar qualquer coisa, ele te retorna o resultado dessa divisão. Não é o caso aqui agora. Eu vou dar sequência aqui. Eu preciso mostrar uma pequena diferença entre o parse float e o parse int, ok? Para concluir, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada saldo novamente. Eu vou dizer que o meu saldo, o saldo da minha conta é 5.500, ok? Eu não vou nem colocar entre aspas, eu vou colocar diretamente 5.500. Ele me deu 5.5, ele só fez um arredondamento ali na apresentação. Porém, se eu usar aqui parse int no meu saldo, eu não estou atualizando, tá? Isso aqui simplesmente está executando o resultado, não vai mudar em nada o valor que tem o saldo ainda. Então eu vou dar um Enter aqui no meu console, perceba que ele me dá o valor inteiro. Ele pegou e removeu o quebrado, entre aspas, o valor quebrado. Ele me entregou um valor inteiro, ok? Se eu estiver trabalhando com valor monetário, não faz sentido eu trabalhar com parse int. O parse int ele vai pegar tudo que é valor quebrado, uma dízima, e vai converter para um valor mais próximo para inteiro. E agora, se isso aqui, eu vou até tirar a variável, eu vou colocar simplesmente 1.5. Ele vai me retornar 1. 1.2 vai me retornar 1. 1.0 vai me retornar 1. 1.9 vai me retornar 1. Ele ignora a dízima e me retorna o valor. No caso, é chamado de floor. Ele me entrega o piso do resultado. Porém, simplesmente convertendo esse valor. E se isso aqui for, por exemplo, 0.9, ele vai me retornar 0. Ok? Eu vou agora mostrar esses mesmos resultados com parse float. Parse float. Se eu colocar 1.5 e eu der um Enter, ele vai me retornar 1.5. Se eu colocar 1.9, vai me retornar 1.9. 1.99995 vai me retornar 1.99995, porque trabalha com float. Isso aqui é bom para vocês quando precisarem de uma precisão de números. Vocês têm o float. Toda vez que o número não for um inteiro, você vai trabalhar com float. Isso vai funcionar também com valores negativos. Se eu tiver menos 199, vai funcionar. Se fosse o int também, teria o mesmo efeito. Se int, eu tenho menos 1. Ok? Se eu tiver um valor que não seja um numérico, ele vai facilmente fazer a conversão para mim para o numérico em questão. No caso aqui, como eu estou pedindo um parse int, ele vai converter esse cara para inteiro. No caso, vai me dar menos 1 da mesma forma. Se isso aqui fosse parse float, ele faria o mesmo efeito, porém mantendo os valores adicionais. Isso pode ser muito útil em uma situação hipotética. Recentemente, um aluno fez por conta mesmo, uma variável que abria um prompt e o usuário inseria valor. Digamos que fosse aqui a nota, por exemplo. Ele fez aqui prompt e perguntou o seguinte: informe, ou colocar dívida, por exemplo. Dívida, informe o valor da dívida. Isso aqui é bem legal. Se você der um Enter, ele vai abrir um prompt para você. No caso aqui, ele não me perguntou. Isso aqui ele era para me perguntar. Mas tudo bem. Ele me fez uma pergunta aqui. Informe o valor da dívida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50. Ok? Perceba que a dívida recebeu o valor 50, mas recebeu como string, porque ele espera ali receber valores numéricos, de texto também. Então eu posso passar várias coisas. Posso passar número, posso passar texto. Eu vou colocar aqui 60, por exemplo. Retornou 60. Se eu vier aqui der um type of, igual eu fiz aquela hora, e colocar o dívida, ele vai me dizer que dívida é uma string. Sabemos que string funciona para outros operadores, mas para o mais ele concatena.
não é o que a gente quer. Então, o que você poderia fazer numa situação hipotética como essa? Você poderia recortar isso aqui e colocar, por exemplo, parse float, abre e fecha, que você sabe que você pode passar o valor, e coloca o seu prompt dentro. Dessa forma, o seu parse float fica por fora, o seu prompt fica por dentro. Quando você executa, a pessoa coloca o valor, quando retornar, você já fez a conversão para o parse float. Quer dizer que se por acaso você colocar 78,50, ele vai retornar 78,5 normalmente, conforme o esperado, ok? Você coloca qualquer valor, mesmo que ele seja negativo, ele vai retornar para você aqui o valor como um float. E se você precisar fazer cálculos matemáticos, seja ele em qualquer operação, você está apto para fazer isso. Okay? Existem outros operadores, outras funções para trabalhar com números. Nós temos, por exemplo, um número para trabalhar com floor, para trabalhar com say, onde nós temos, por exemplo, uma média, nós temos um teto, nós temos um piso de um número, quando nós queremos uma aproximação do que é esperado. Mas, nesse momento, nós vamos nos ater apenas a esses pontos. Nós teremos uma aula sobre tipos de dados. Nesse momento, eu estou concluindo essa sessão sobre variáveis. Eu peço que vocês assistam, se você assistiu até aqui, beleza. Eu recomendaria que você voltasse, assistisse esse vídeo, essa sessão, novamente, anotasse os pontos, as palavras que eu falo, os códigos que eu digito, pelo menos os nomes das funções, anote para que isso fique claro para vocês. Depois, uma terceira vez, assista novamente, colocando em prática o conteúdo, ok? Eu vou encerrar aqui variáveis, porém, nós ainda voltaremos para trabalhar com variáveis em outros contextos. Mas isso aqui, basicamente, é uma definição mais genérica de variável. Estou trabalhando aqui com valores primitivos, como inteiros, flutuantes, e strings, porém nós trabalharemos com outros tipos de dados. Na parte onde nós trabalharemos com tipos de dados, nós entraremos nesses conceitos. Por enquanto é só isso.